Vamos falar agora de um dos personagens mais amados da Marvel e que teve a sua origem recontada para os tempos atuais, justamente aqui no século XXI. Eu estou falando de Homem-Aranha, Poder e Responsabilidade, dessa nova coleção que está saindo agora pela Salvat, que é a Marvel Ultimate. Beleza, pessoal? Tudo certinho com vocês? O meu nome é Lorenzo e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês a resenha do Homem-Aranha, Poder e Responsabilidade, que é dessa nova coleção. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre o que é essa coleção, o que é o Universo Ultimate, porque eu fiz um vídeo falando sobre essa coleção. Caso você não tenha visto, eu vou deixar ele aqui em cima nos cards para que você possa dar uma olhada nele, beleza? Mas antes da gente partir para a resenha, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, compartilhe esse vídeo, porque isso ajuda demais na divulgação do canal dentro aqui do próprio YouTube. E caso você queira comprar os seus quadrinhos pela Amazon, usa os links aqui do canal, você não paga nada mais, você só está ajudando esse ser aqui que quer compartilhar a minha alegria, que quer compartilhar o que eu gosto de fazer, que é de ler quadrinhos e poder trazer a resenha aqui para vocês, fora outros programas, né? Então, bora lá pro vídeo. Bom, esse aqui, ele é um encadernado que tem por volta das suas 300 e pouquinhas páginas, né? Ela compila as 14 primeiras edições da Homem-Aranha Ultimate, que é com roteiros do Brian Michael Bendis com desenhos do Mark Bagley. Brian Michael Bendis, que na época ele sabia escrever muito, mas muito bem. Essa história ela já foi publicada aqui no Brasil algumas vezes, além da mensal, né, no próprio Marvel Millennium e na Marvel Ultimate, ela foi publicada acho que mais umas 3 ou 4 vezes em encadernados, só que assim, não publicaram a fase completa, só publicaram esse primeiro arco, que é Poder e Responsabilidade. E agora a Salvat está trazendo essa coleção imensa e que vai trazer todas as histórias aqui do Homem-Aranha. Para contextualizar vocês do que estava acontecendo, basicamente eles queriam recontar as origens dos super-heróis, só que sem afetar na cronologia. Então eles abrem um novo universo dentro da Marvel, que seria o Universo Ultimate, e eles começam a contar as origens dos super-heróis com alguns elementos um pouquinho mais diferentes, mas não perdendo a sua essência. E um desses primeiros personagens, é claro, foi o Homem-Aranha. Então nós temos aqui dois arcos, que nesse primeiro arco ele tem um foco muito grande no Norman Osborn, porque tanto que quando você lê esse quadrinho, várias coisas em que aconteceram no filme do Espetacular Homem-Aranha, do Andrew Garfield, principalmente no segundo, você vê que várias coisas foram tiradas aqui desse quadrinho. Porque assim, o Norman Osborn, ele tá querendo evoluir, né, a sua empresa quer evoluir na ciência, e é claro, a gente tem uma aranha radioativa que ele acaba produzindo, e acontece que o Peter, ele é aquele típico garoto que a gente conhece, né, da mesma história do Stanley, que ele sofria bullying, que tinha os tios dele que sempre estavam com ele era uma pessoa que não tinha muitos amigos, mas então, quando eles foram fazer uma visita às indústrias Osborn, acontece que a aranha radioativa acabou picando ele. Só que o interessante é porque ele não começa de uma hora para outra a atuar como Homem-Aranha, como é nas histórias lá do Stan Lee e do Steve Ditko. Ele passa por um momento assim de transformação, a gente vê ele testando os seus poderes, só que de uma maneira assim, de uma maneira lenta, de uma maneira que até mesmo a gente fica um pouco assustado, porque fazendo a comparação novamente, né, com as histórias do Stan Lee e do Steve Ditko, o Peter ele testava os seus poderes e estava tudo bem, ele estava feliz, tudo mais. Aqui não, aqui é algo que tira o sono dele à noite, é algo que ele está muito assustado e é algo que preocupa todos ao seu redor, né? A tia May, o tio Ben, a Mary Jane, que na época estudava com ela na escola. Então a gente vê esse desenvolvimento dos poderes do Peter e dele aceitando esse novo ser que ele é. Só que ao mesmo tempo ele é um adolescente e ele sempre foi aquele adolescente bonzinho, sempre foi aquele cara que tirava excelentes notas. Mas a partir do momento em que ele teve seus poderes, as suas notas caíram, ele começou a ser mais desrespeitoso com os seus tios. E então aí que mais pra frente a gente vê aquela famosa frase, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Nós temos também aqui
a morte do tio Ben, temos várias citações sobre os pais do Peter, né? O próprio Peter, ele fala bastante aqui sobre o pai dele, sobre a herança que o pai dele acabou deixando, né? Que é um laboratório em que ele montou assim no porão da casa da tia May e do tio Ben. E nós temos também a questão do Norman Osborn, porque o Norman, logo de primeira, em que o Peter ele é picado pela aranha radioativa, ele já começa a ir atrás do Peter, ele começa a investigar o Peter, ele começa a ver as coisas que ele está fazendo e ele pensa, por que eu não faço isso comigo também? Só que acontece que o Duende Verde, que ele acaba se transformando, é totalmente diferente daquele Duende Verde que nós conhecemos, que tem um planador, que tem bombas. Ele é um Duende Verde assim monstruoso, que parece muito o Hulk. Quem assistiu a animação do Homem-Aranha no Aranhaverso é igualzinho aquele duende. Ele solta bolas de fogo, ele voa, ele é super poderoso. Então a gente vê esse primeiro conflito em que ele tem com o Duende Verde, e também vemos bastante coisa em relação ao Harry, porque nas outras histórias o Norman Osborn ele era uma pessoa que ele se importava com o Harry, mas aqui já não, aqui ele não quer ver o Harry nem de perto, tanto que quando a experiência dá errado, ele já chega e fala que a culpa é do Harry só ter aparecido na frente dele. Então esse primeiro arco de todo o desenvolvimento do Peter, tem a questão dele na luta livre também, todo esse processo que ele faz é algo assim que te prende a atenção do início ao fim. E a arte do Mark Bagley, apesar de ser uma arte mais atual, mais contemporânea, ao mesmo tempo em que ela é um pouco infantilizada, ela tenta imitar bastante um pouco da arte do Steve Ditko. Tanto que em vários momentos, assim, parece que os quadros eles acabam sendo até iguais em relação à história lá do Stan Lee e do Steve Ditko. E já no segundo arco, nós temos um confronto do Homem-Aranha contra o Rei do Crime, porque ele começa a agir mais como um super-herói e ele começa, além disso, a trabalhar no Clarim Diário, mas não como um freelancer como a gente vê, ele começa a trabalhar lá mesmo como fotógrafo e ele acaba mexendo muito no website do Clarim Diário. E acontece que ele arrumando o website, ele vê as coisas do Rei do Crime e ele fica pensando, ele fala, mas o Rei do Crime ele fez tanta coisa ruim, como que ele não foi preso ainda? Então acaba que ele acaba indo atrás do Rei do Crime, ele acaba enfrentando o Rei do Crime, né? Nós temos a participação do Electro também, que é bem legal essa participação dele. E então ele fica juntando essas provas para condenar o Rei do Crime, mas ao mesmo tempo nós vemos aquela questão que o Clarim Diário ele tem de falar que o Homem-Aranha é o vilão, que o Homem-Aranha ele está planejando tudo, e isso acaba deixando o Peter bem aborrecido. Se tem uma coisa em que a gente vai ver em todos os universos possíveis, é que no Homem-Aranha sempre vai ter o JJ Jameson, que ele é contra o Homem-Aranha. Então essa história do Rei do Crime, ela é um pouco mais simples, ela é um pouco, digamos assim, um pouco mais super-heróica, mas que ao mesmo tempo ela também mantém essa qualidade não, mas essa essência que as histórias do Stan Lee e do Steve Ditko tinham. E logo após isso nós temos duas histórias curtas, uma é do próprio Clarim Diário, deles resolvendo publicar uma matéria sobre o Homem-Aranha, e o JJ Jameson, ele quer publicar com aquelas atrocidades que ele fala, Homem-Aranha vilão, Homem-Aranha espancou tal pessoa, tudo, e nós temos o Ben Urich, que trabalha no Clarim Diário, que ele já está fazendo o papel mais de defensor do Homem-Aranha. E na outra história, nós vemos que o Peter ele acaba revelando seu segredo para Mary Jane, porque a Mary Jane ela é a melhor amiga do colégio. E várias vezes que ela chamou ele para sair, ele não saiu porque ele estava com problemas que ele tinha outros problemas para resolver, ele tinha que ser o Homem-Aranha. Só que a Mary Jane ela não entendia e ele falava, é melhor eu contar a verdade aqui para Mary Jane. Bom, galera, esse aqui é um encadernado muito bacana, tá? Se você encontrar ele aí nas bancas pelo preço dele, que o preço dele é R$30 por mais de 300 páginas, por mais que você não faça essa coleção, eu recomendo bastante para quem quer conhecer um pouco do Homem-Aranha, desse novo Homem-Aranha, né, do universo Ultimate, e para quem quer ler uma boa história também, cara, porque, sinceramente,
Eu me surpreendi bastante com essa história aqui do Brian Michael Bendis. Mas, só reforçando aqui, não esqueça de deixar seu like, não esqueça de se inscrever nesse canal e compartilhar o vídeo com seus amigos. E reforçando também sobre os links da Amazon que vai estar aqui no primeiro comentário fixado. Beleza, pessoal? Eu vou indo nessa e daqui a pouco eu volto com outro vídeo. Fui!